Então, 0,07 metros, 0,20 metros. Como não tem distância negativa, porque a gente está medindo diferença, né? A única resposta que vai ser verdadeira é a 2. Ou seja, qual que é essa distância aqui para que a carga seja nula? 20,5 centímetros. Ou seja, para que a energia potencial seja nula, isso daqui está feito fora do esquadro. Eu vou ter que pegar essa minha carga aqui. Cadê o mouse? Tá. Peguei o mouse, eu vou ter que colocar ele nessa posição assim, ó. Praticamente. Aí a diferença de potencial dele é zero. Aí a diferença, praticamente o equilíbrio entre as cargas vai estar estabelecido, porque enquanto estiver nessa posição, enquanto ele estiver numa distância mais curta, o que vai acontecer primeiro, em termos de força? Se uma carga é positiva e outra carga é negativa, a partir do momento que elas estão próximas, o que vai acontecer? Elas vão ser atraídas. A hora que você colocar ela nessa posição de 20,5, o que acontece com elas? Fica todo mundo paradinho. A de 25,5 fica parada, a 13,2 fica parada, e a de 20 e a menos 19,2 fica parada. É o equilíbrio das cargas. Tá perfeito? Levando em consideração, então, que quando eu for fazer exercícios, então, de partícula discreta, eu tenho que fazer essa soma. Dessa maneira, então, para o negócio sair, levando em consideração o princípio da superposição. Peguei um exercício, então, já que do mesmo jeito que a gente fez de carga discreta, eu peguei um de carga contínua. E aí, uma placa infinita carregada, ela tem densidade de carga, densidade superficial, né, de 0,12 microcoulomb por metro quadrado. Então, beleza. Agora eu não quero que ela seja nula, olha só. Eu quero saber a que distância, então, estão as superfícies equipotenciais cujo potencial difere 48 volts. Tá, eu tenho uma placa, meu caderno, é uma placa que está carregada. E se ela tem, está saindo linha de campo dela. Para onde está saindo a linha de campo dela? Para cima e para baixo, porque é uma placa só. E ela é carregada positivamente, está saindo para cima e para baixo. E ele está saindo assim, né? Ó, perpendicular, né? As linhas de campo estão saindo assim. Se as linhas de campo estão saindo assim, para onde estão saindo as superfícies de potencial? Assim, ó, paralela à placa, só que em diversas alturas, tanto em cima quanto embaixo. E ele quer saber onde que é a diferença de potencial que dá 48 volts. Ah, então beleza. Então tá aqui o meu desenho, ó. A minha placa, que está aqui embaixo. As linhas de campo, ela está carregada positivamente. Então, as linhas de campo G estão aqui para cima. E aí eu tenho uma carga de teste, porque eu vou precisar testar para saber aonde que vai dar, para que lado que está essa diferença de 48 volts. Então tá ali. Eu sei que é um nível entre A e B, eu só sei que a diferença de altura entre A e B é simplesmente diferença. É só a distância. Então, ok. Então eu tenho meu deslocamento que está para cá e a força que está para cima, né? Porque já que o campo está para cima, a força também está para cima. Então, o módulo do campo elétrico gerado por uma carga infinita, a gente já sabe o valor, né? Que a gente calculou lá atrás, e aí a gente não precisa mais ficar calculando essas coisas. A gente vai começar a pegar dado tabelado, porque senão eu vou ter que ficar calculando coisa torto e direito. Então, eu sei que o campo elétrico de uma placa infinita que possui densidade de carga superficial homogênea, ele é dado por sigma sobre 2 ε0. Ah, então tá. Então, beleza. De cabeça também, assim, por que eu sei que ele dá esse sigma sobre 2 ε0?
Por que ele não é sigma sobre epsilon zero? Porque nesse caso daqui, é aquilo que eu falei, ele tem campo para cá, mas aqui a gente está negligenciando porque ele também tem campo aqui para baixo. Então, esse dividido por 2 é porque ele tem dos dois lados. Se ele tivesse de um lado só, ele ia aparecer só sigma sobre epsilon zero. Tá certo? Então, vamos lá. Então, como daquele primeiro exercício eu sabia que V é igual a ED, olha só, olha aqui no meu caderno. Tem aqui em cima, ó. V é igual a ED. Ah, beleza. Eu isolei. Eu peguei o D, o E estava multiplicando, eu joguei ele para dividir. Olha só, ficou então a variação do potencial dividido pelo campo. A variação do potencial dividido por sigma sobre 2 epsilon zero. Divisão de fração. Repito o primeiro, inverto o segundo multiplicando. Esse 2,5 ele vai rebater lá em cima. 2 epsilon zero, a variação do potencial, a DDP, dividido pelo sigma. Ah, então, acabou o problema. Porque olha só, eu vou chegar na distância que ele está pedindo para onde o potencial é 48. Eu tenho 2, o valor da permissividade no vácuo, o 48, que é o valor que eu quero calcular da diferença de potencial, dividido pelo valor da densidade, ó, 0,12 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. Fiz essa conta, eu vou refazer aqui só para a gente ter certeza do valor que a gente está chegando. 2 vezes 8,85 expoente menos 12 vezes 48. Dividido por 0,12 expoente menos 6. Cheguei em 7,08 vezes 10 a menos 3 metros. Conclusão, em milímetro, a gente está chegando em 0,007 metros, ou seja, 3 casas, está dando milímetro mesmo, mais ou menos 7,1 milímetro da distância daqui da placa, dessa minha distância da placa, assim para cima, você encontra esse potencial de 48 volts. Ah, peraí, tem uma outra pergunta. O que acontece se eu me afastar da placa? Se eu me afastar da placa, o potencial aumenta ou ele diminui? A diferença de potencial ela vai aumentar ou vai diminuir em relação à placa? Ela vai aumentar. É a mesma lógica que a gente estava usando por causa da nuvem. A diferença é que aqui, muitas vezes, embora eu tenha desenhado ele na vertical, como eu já falei das outras vezes, às vezes ele pode estar aqui na horizontal, ele pode estar em qualquer posição do espaço. Não vai fazer diferença nenhuma, tá ok? Então, beleza. Por fim, esse daqui, ele é um pouquinho mais longo. Ele é um pouquinho mais longo porque eu queria mostrar para vocês a utilidade quando a gente tem função de potencial. Ó, em um bastão finito de carga L, e aí eu desenhei aqui, ó, um XY, botei o meu bastão aqui, ó. Em um bastão finito, um bastão fino de comprimento L, que está sobre o eixo X, com uma extremidade na origem, como na figura, ele está distribuído em carga por unidade de comprimento dado por lambda igual a kx. Ou seja, ele tem densidade linear de carga e ela é proporcional a kx, onde k é uma constante e não é aquele k do 1 sobre k, kpi epsilon zero. Só para deixar claro. Bom, considerando nulo o potencial eletrostático no infinito, que era o que a gente sabia, determine o potencial no ponto P do eixo Y. Ah, então ok. A minha lógica vai ser essa. Primeira coisa, vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho
Porque, olha só, se é uma barra, ele é uma barra de comprimento L, mas ela está no eixo do X, e eu vou considerar, como ela está saindo de zero e ela está indo até X, para eu saber o potencial, o campo elétrico nesse caso, em cada ponto, lá no ponto P, eu tenho que ver qual que é a influência de cada ponto da barra lá no ponto P. Ó. Todo mundo vai gerar lá. Para isso, o que eu fiz? Eu divido a barra em vários pedacinhos de x. Ótimo. Cada pedacinho de x tem o seu pedacinho de Q associado. Ah, então beleza. Então, olha só. Então, eu vou escrever, ó, qual que é o elemento de potencial dV gerado por essa carguinha de Q. Ó. Então, aqui. Quem era o dV? dV é 1 sobre 4π ε0 dq sobre R. Potencial. dV é igual a 1 sobre 4π ε0 dq sobre R. Quem é o R? O R eu vou ter que buscar por triângulo retângulo. Ó. Então, beleza. Eu sei que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o R, que é o valor que eu preciso aqui, ele é a mesma coisa que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, ó. Substituí ele direto. Coloquei elevado a meio, porque toda raiz, quando eu quero transformar, para tirar o símbolo de raiz é só elevar a meio. Ok. A outra coisa que me falta aqui, eu preciso saber quem é esse dq. Ó. E o dq, ele está associado, como ele é, a gente está falando de uma barra, e ela tem comprimento, e ela tem densidade linear, eu estou falando de carga por alguma coisa linear, alguma coisa de carga por metro, coulomb por metro. E esse vai ser o meu lambda, que é a densidade linear. Só que o lambda, ele também me dá um valor. Ele me fala que o lambda lá em cima, olha só, lambda é igual a kx. Beleza. Então, tudo isso é igual a kx. Então, quem é o dq? O dx ele está dividindo, eu joguei ele para lá multiplicando. Ó. Então, ficou kx dx. Ah, então isso daqui, ó, eu vou pegar e vou jogar ele aqui em cima. Ó. Então, olha como é que fica. Ficou dv 1 sobre 4π ε0. O r, que era y ao quadrado mais x ao quadrado, raiz. E lá em cima, no lugar do dq, eu coloco kx dx. Kx dx. Ah, beleza. Para determinar o potencial, então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar. Porque ele tem dv aqui, eu integro e integro do outro lado. Esse K4π ε0, ele vai para fora porque todo mundo é constante. Está aqui. E eu vou integrar x dx dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado raiz, variando de 0 até L. A hora que eu fizer essa integral, eu descubro quem que é o meu potencial aqui. Aí, duas alternativas, na hora que vocês forem fazer a lista de exercício. Esse tipo de integral aqui, ó, ela é tabelada. Isso daqui tem tábua de integral. Vocês podem procurar na internet. Chama tábua de integral. Você não precisa calcular isso. Ele já vai falar assim, ó, a integral de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio